Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide que escolas devem combater discriminação por gênero ou orientação sexual. Condenado por armar bomba na entrada do aeroporto de Brasília, passa para regime aberto. Ministério Público e Botafogo assinam termo de ajuste de conduta para controlar acesso das torcidas organizadas aos jogos. Com autorização do Supremo, Polícia Federal faz segunda fase de operação contra fraudes no sistema de vacinação do Ministério da Saúde. Em viagem oficial à China, presidente do STF discute iniciativas de cooperação entre os dois países. E ainda, a solenidade de comemoração dos 90 anos do Tribunal Marítimo no Brasil. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 4 de julho, começa agora. Com autorização do Supremo, a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Venire, que apura fraudes contra o sistema de vacinação do Ministério da Saúde. Os detalhes com Rocine Gomes. Washington Reis, secretário estadual de Transportes e ex-prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é um dos alvos de busca e apreensão da Polícia Federal. A outra pessoa é Célia Serrano, atual secretária de Saúde do município. A Polícia Federal investiga a participação deles na inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde para fraudar os cartões de vacinação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória. Os mandados foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é identificar novos beneficiários do esquema fraudulento. A primeira fase da operação foi deflagrada no ano passado e resultou na prisão de 6 suspeitos, entre eles o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que escolas públicas e privadas têm a obrigação de combater discriminação por gênero e por orientação sexual. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, o Plano Nacional de Educação pretende erradicar essas formas de discriminação. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O julgamento foi no plenário virtual. Os ministros analisaram o pedido do Partido Socialismo e Liberdade, que pediu o reconhecimento da constitucionalidade do Plano Nacional de Educação, o PNE, no combate explícito à discriminação de gênero e de orientação sexual nas escolas. Na ação, o partido pediu o reconhecimento do dever constitucional das escolas de coibirem ações homotransfóbicas e machistas, bem como qualquer forma de bullying, e defende que as escolas devem ensinar crianças e adolescentes a conviverem com a diversidade em uma sociedade plural. Segundo o partido, a retirada da menção expressa ao enfrentamento desse tipo de discriminação dos planos de educação contribuiu para a invisibilização de um grupo minoritário. Ao atender o pedido do partido, o relator, ministro Edson Fachin, explicou que o PNE tem entre os objetivos a erradicação de todas as formas de discriminação, entre elas de gênero e de orientação sexual. E o combate ao bullying no esporte agora é lei. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União e determina a adoção de medidas para prevenir e coibir esse tipo de agressão. Amanda Mustafa tem os detalhes. A Lei 14.911 altera a Lei Geral do Esporte, publicada no ano passado, e dá nova redação ao artigo 9º da norma para incluir a necessidade de adoção de medidas que conscientizem, previnam e combatam a prática de bullying em todos os níveis e serviços da prática esportiva. Isso significa que estados e municípios que têm sistemas próprios de esporte deverão incluir em projetos esportivos ações educativas e de conscientização contra a intimidação sistemática.
A lei define como intimidação sistemática todo ato de violência, seja ela física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas. O objetivo é intimidar ou agredir, causando humilhação, dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Nessa quinta-feira você vai ver mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre deste ano. O plenário definiu a tese para a demissão de empregado concursado de empresa pública. Prevaleceu o entendimento de que ele tem direito de saber o motivo da dispensa. A decisão vai servir de parâmetro para casos semelhantes em instâncias inferiores. Repórter Pablo Lemos. A tese foi apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. A motivação para a dispensa de empregado público precisa de fundamento razoável, já que não será exigido que o caso se enquadre nas hipóteses de demissão por justa causa da legislação trabalhista. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem necessidade de processo administrativo. Um exemplo é uma posição na empresa que tenha se tornado obsoleta. Você já não precisa mais de estenógrafo, ou eventualmente você não precisará de ascensorista, ou seja, portanto, uma motivação que pode ser fundada no interesse, na necessidade do serviço. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Dias Toffoli, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do presidente do STF. Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. A decisão no plenário vai servir de parâmetro para os casos semelhantes em instâncias inferiores. Os ministros definiram o tema motivados por um recurso apresentado por um grupo de trabalhadores demitidos pelo Banco do Brasil. Eles acionaram a Justiça do Trabalho na tentativa de serem readmitidos. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido por entender que empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico das empresas privadas. Mas no julgamento do caso, no início do mês, os ministros do STF decidiram que a demissão do empregado público é legítima, mas precisa ser justificada. Empregados públicos são aqueles que atuam em empresas públicas e sociedades de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Eles são aprovados por meio de concurso público, porém respondem às regras estabelecidas pela consolidação das leis do trabalho. A seguir, a gente fala sobre precedentes estabelecidos como jurisprudência pelo STJ sobre a rescisão unilateral de planos de saúde. E veja também, em viagem oficial à China, o presidente do STF discute iniciativas de cooperação entre os dois países. Voltamos já. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, cumpre agenda na China para discutir iniciativas de cooperação entre os dois países. Um dos assuntos tratados foi o uso da inteligência artificial para otimizar o andamento processual. As informações com Carolina Chaves. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, está em viagem oficial a convite do Supremo Tribunal Popular daquele país. Um encontro para discutir iniciativas de cooperação bilateral e aprofundar conhecimento mútuo dos sistemas judiciais. Barroso esteve com o presidente da corte chinesa, Zhang Jun, e trataram sobre os desafios e projetos para aumentar a eficiência e transparência do Poder Judiciário. O presidente do STF visitou ainda o Museu da Corte da China e o Laboratório do Tribunal Inteligente, que coordena o processo de supervisão e avaliação do Poder Judiciário chinês. Barroso também palestrou para cerca de 300 juízes chineses sobre democracia e mudança climática. Hoje ele participou da abertura da Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial e da Conferência de Alto Nível sobre Governança Global da Inteligência Artificial em Xangai.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Distrito Federal, foi condenado a custear o tratamento do dependente de um beneficiário diagnosticado com síndrome de Down. O repórter William Nascimento tem os detalhes. A operadora do plano de saúde destinado aos servidores do Ministério Público da União foi condenada a cobrir o tratamento multidisciplinar do dependente de um beneficiário diagnosticado com síndrome de Down. A 6ª turma do TRF da Primeira Região confirmou sentença da 21ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. O médico prescreveu fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia e ecoterapia, considerando as terapias como essenciais ao desenvolvimento do paciente. A empresa se negou a custear os procedimentos, mas, ao analisar o recurso da União, a relatora do caso, desembargadora federal Kátia Balbino, destacou que o regulamento do programa de saúde do MPU prevê o fornecimento e a cobertura do tratamento para pacientes com síndrome de Down. A desembargadora ressaltou ainda que o laudo pericial juntado aos autos demonstra a necessidade do tratamento multiprofissional, devendo ser disponibilizados à beneficiária do programa os meios terapêuticos necessários ao tratamento. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes importantes estabelecidos como jurisprudência sobre a rescisão unilateral de planos de saúde no país. A reportagem de Bruno Silveira. Os casos recentes de cancelamentos de planos de saúde individuais ou coletivos após decisões unilaterais das operadoras acenderam um sinal de alerta aos clientes. Idosos e pessoas com condições especiais, como o transtorno do espectro autista, têm sido as mais prejudicadas pela decisão. Os poderes executivo e legislativo tiveram reações contra o procedimento e notificaram 20 operadoras de planos de saúde, além de instalar uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor revelam que entre abril de 2023 e janeiro deste ano, mais de 5.000 reclamações de usuários foram feitas após cancelamentos unilaterais de planos de saúde. A Samara tem 2 filhos com autismo, o Isaac, de 10 anos, e o Carlos, de 14. E assim como outras mães no país, foi notificada pela operadora que o plano de saúde das crianças seria rescindido de forma unilateral e imotivada. Por e-mail, ela foi avisada que o serviço contratado para os filhos seria encerrado em 30 dias. Mas na metade do prazo, o aplicativo passou a ficar inativo e os filhos receberam alta dos médicos pela falta de cobertura do plano de saúde, interrompendo o tratamento dos 2 meninos. Uma liminar coletiva reestabeleceu os serviços. Deixou a gente sem sono, ansioso, preocupado, porque o interrompimento de terapia dessas crianças, ela retrocede todo um tratamento que você já faz há décadas, né? Com as decisões unilaterais, famílias, associações e entidades representativas entram com pedidos de liminares coletivas no Poder Judiciário para reestabelecer a cobertura dos planos de saúde rescindidos pelas operadoras. Mas antes, pode também mandar uma mensagem para a operadora dizendo que não tem interesse de sair do plano de saúde, que o seu filho está em tratamento. Porque se você manda isso e a operadora responde dizendo que nem assim vai continuar com esse autista, com essa pessoa idosa, ou essa pessoa ainda em tratamento, é uma ilegalidade. Ao permanecer nessa ilegalidade, aí a pessoa deve ajuizar uma ação. E já pedi que o magistrado defina uma liminar, fazendo com que essa pessoa volte a ser cliente do plano de saúde e continuar o seu tratamento. No STJ, precedentes importantes sobre o tema foram definidos por ministros e turmas da Corte, seja em relação aos planos individuais ou familiares e para os coletivos. Uma lei específica proíbe a suspensão ou rescisão unilateral de planos de saúde individual, a menos que haja fraude ou inadimplência por mais de 60 dias. E uma decisão em recurso especial do STJ também incluiu a modalidade familiar. Para os planos coletivos, o STJ entende que, por falta de previsão legal, a rescisão unilateral e imotivada não se aplica a essa modalidade.
Para o tribunal, o cancelamento de planos coletivos de forma imotivada só pode ocorrer após 12 meses de vigência mínima e com notificação aos usuários com pelo menos 60 dias de antecedência. E uma vara federal no Rio de Janeiro vai decidir medidas urgentes em ações coletivas suspensas que contestam exclusões de beneficiários de planos de saúde. Repórter Marina Campos. Para evitar decisões divergentes, o ministro Humberto Martins determinou a suspensão de 7 ações coletivas propostas em diversos estados contra operadoras de planos de saúde. A 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro foi designada em caráter provisório para resolver medidas urgentes. De forma geral, as ações pedem que as empresas se abstenham de rescindir contratos coletivos por adesão, como vem sendo feito especificamente quanto a determinados grupos, como de pessoas com autismo, com deficiências, com doenças raras e idosas. O conflito de competência foi dirigido ao STJ pela AMIL para unificar o julgamento de 6 ações civis públicas. A AMIL sustenta que a reunião dos processos é necessária porque já foram deferidas liminares contraditórias entre si. Diante desse cenário, o ministro deferiu a liminar para suspender o curso das ações coletivas citadas, bem como as decisões proferidas pelos demais juízos, salvo as da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que deve ser fixada como foro competente para processar e julgar todas as ações pelo fenômeno da prevenção. Para o ministro, o risco da demora, que justifica a concessão da liminar, mostra-se evidente em razão da existência de decisões antagônicas acerca da controvérsia. O processo vai ao Ministério Público Federal para parecer. Um acordo entre o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça da Bahia e 24 municípios baianos vai facilitar o acesso da população à justiça trabalhista. A repórter Carolina Vascos explica que a parceria permite que estruturas do TJ sejam compartilhadas. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado e 24 municípios baianos firmaram uma cooperação técnica para adesão da Justiça do Trabalho ao projeto dos pontos de inclusão digital, espaços cedidos pelos municípios que não possuem fóruns dos tribunais e utilização das salas passivas, destinadas a atos processuais por videoconferência, nas unidades do Tribunal de Justiça. Esta é uma forma que nós teremos agora de nos aproximar ainda mais do cidadão e da cidadã, do trabalhador e da trabalhadora que precisa de nós e muitas vezes mora distante da nossa sede, né, nas diversas circunscrições que temos, e agora terá, nesses pontos de acesso, a oportunidade de falar com a justiça, de ter acesso à justiça sem necessariamente gastar tempo, dinheiro com esse deslocamento. Significa a ampliação dos serviços que o Tribunal de Justiça já tinha nesses municípios que não são sede de comarca e em todas as salas passivas do estado da Bahia. Todas elas, esses pontos e as salas agora estão dando acesso aos serviços da Justiça do Trabalho. Servidores cedidos pelos municípios são treinados pelos tribunais para garantir que a população em vulnerabilidade digital tenha acesso aos atos processuais por videoconferência, além do atendimento pelo balcão virtual. Nós estamos dando a todos os cidadãos que moram nesses municípios, nessas áreas, o acesso que eles não têm, ou por não terem o acesso digital, de celular, de computador, ou por não saberem mesmo utilizar, ou até por não conhecer os seus direitos. Essa visão interinstitucional, somos, vamos dizer, de ramos diferentes do Poder Judiciário, mas somos, afinal, o Poder Judiciário como um todo. Somos nós o último refúgio, o último espaço em que o cidadão tem para garantir o seu direito, muitas vezes necessário para a sua existência, para a existência da sua família, para a sua liberdade, para a sua vida, enfim. Então isso é fundamental, essa atuação conjunta. A assinatura do termo de adesão contou com a presença de representantes do TRT5, do TJ Bahia, de prefeitos e procuradores dos municípios. No próximo bloco, o Ministério Público e Botafogo assinam um termo de ajuste de conduta para controlar acesso das torcidas organizadas aos jogos. E ainda, condenado por armar bomba na entrada do aeroporto de Brasília, passa para regime aberto. Voltamos já.
A Vara de Execuções Penais do DF concedeu progressão de pena para o regime aberto a um dos homens condenados por armar uma explosão na entrada do aeroporto de Brasília em dezembro de 2022. Alan Diego dos Santos colocou uma bomba em um caminhão que estava perto do local. Ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. Informações com Pablo Lemos. O pedido de progressão da pena de Alan Diego dos Santos Rodrigues foi aceito pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não identificou faltas graves por parte dele pendentes de apuração. Com isso, Alan deve permanecer recolhido à noite e nos dias de folga, em casa ou em estabelecimento prisional definido pela Justiça. Alan Diego estava preso em regime fechado desde janeiro de 2023. Ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão por colocar uma bomba em um caminhão perto do aeroporto de Brasília, em dezembro de 2022. Alan confessou à polícia que recebeu o explosivo no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, onde estavam concentradas centenas de pessoas que foram presas após participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A ideia inicial dos criminosos, segundo as investigações, era que a bomba fosse colocada perto de um poste, para prejudicar a distribuição de energia elétrica na cidade. O outro homem que participou do crime, George Washington de Oliveira Souza, passou a cumprir a pena em regime semiaberto em maio deste ano. Ele foi condenado a 9 anos e 8 meses de reclusão. O terceiro envolvido, Wellington Macedo de Souza, continua preso em regime fechado, cumprindo pena de 6 anos. O Ministério Público Federal encaminhou um ofício à União para que seja cumprida a meta de ocupação de cargos por pessoas negras no governo federal. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal enviou um ofício à Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República com questionamentos sobre o planejamento para o cumprimento de um decreto de março do ano passado que prevê a ocupação mínima de 30% dos cargos em comissão e das funções de confiança na administração pública federal por pessoas negras. Ainda que a determinação tenha sido respeitada em alguns ministérios, outros não tiveram a mesma iniciativa. É importante lembrar que os percentuais deverão ser atingidos até dezembro de 2025. Porém, até lá, o MPF cobra que sejam estabelecidas metas intermediárias. O Ministério Público Federal monitora a fiscalização das queimadas no Pantanal. Polícia Federal recupera donativos desviados da Companhia Nacional de Abastecimento. O Ministério Público do Rio de Janeiro e o Botafogo assinam um termo de ajuste de conduta para controlar acesso das torcidas organizadas aos jogos. Vamos conferir. O termo de ajustamento de conduta para alinhar a relação do time com as torcidas organizadas e definir as formas de acesso e permanência dos torcedores nos estádios em que o Botafogo tem o chamado mando de campo. Entre os compromissos assumidos está o monitoramento por imagem das catracas, além da identificação biométrica dos espectadores com a possibilidade de reconhecimento facial. O objetivo é impedir que pessoas não autorizadas entrem nos estádios, além de facilitar a identificação de envolvidos em atos violentos. O clube também se compromete a não ceder ingressos gratuitos e nem permitir o uso de espaços por torcidas punidas judicialmente. As medidas devem ser cumpridas até o final deste ano. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento para monitorar a fiscalização e as medidas de prevenção aos incêndios que assolam os municípios de Corumbá e Ladário, em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Até o momento foram identificados mais de 3 mil focos de incêndio, atingindo mais de 600 mil hectares, o que levou o governo do estado a decretar emergência ambiental. Outra providência foi o pedido pelo Ministério Público Federal de criação de uma Brigada Nacional Permanente no Pantanal, como estratégia para fortalecer as ações de combate e prevenção aos incêndios de forma contínua e sustentável. O IBAMA já foi oficiado neste sentido. O trabalho é principalmente em áreas de interesse da União, como comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, além de áreas de proteção permanente e com espécies ameaçadas de extinção. As primeiras apurações dão conta de que os focos teriam sido provocados por ação humana, o que já está sendo investigado. A Polícia Federal fez operação para desarticular um grupo criminoso responsável por desvio de donativos armazenados na Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, no Espírito Santo.
Os produtos seriam destinados às vítimas das enchentes que atingiram o sul do estado. Após a divulgação da operação pela imprensa, várias pessoas que adquiriram as mercadorias sem saber que eram provenientes de crime começaram a se apresentar voluntariamente na delegacia para devolvê-las. Até o momento foram recuperados fogões, colchões e geladeiras. A Copenhague perdeu na justiça a exclusividade sobre a marca Língua de Gato. As informações com Regina Souza. Uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro derrubou a exclusividade da Copenhague sobre o produto Língua de Gato. A ação na Justiça foi proposta por uma das empresas que compõem o grupo Cacau Show. Segundo a juíza Laura Bastos Carvalho, ficou comprovado que a expressão língua de gato é de uso comum para designar chocolates em formato alongado e achatado. Diz ainda que não ficou comprovado pela Copenhague a distintividade da marca, o que poderia conferir-lhe o registro. Por fim, segundo a decisão, ao obter exclusividade para o uso do elemento nominativo língua de gato para assinalar os chocolates, a Copenhague vem se utilizando deste registro para compelir as suas concorrentes a não comercializar os chocolates no formato comum alongado, em clara atitude anticoncorrencial. Antes de 2016, quando a Copenhague registrou o nome, pelo menos 5 concorrentes utilizavam a expressão língua de gato para designar o chocolate neste formato. Cabe recurso da decisão. Unidades avançadas de atendimento têm como objetivo garantir o acesso à Justiça Federal em localidades que não tenham uma sede do órgão. Nesta semana, o TRF-6 instalou uma nova unidade em Betim, Minas Gerais. Quem acompanhou foi Vera Carpes. Betim, com 450 mil habitantes, está localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Fundada em 1797, durante a exploração do ouro, tornou-se município no século XX e berço de grandes siderúrgicas. Em parceria com a Prefeitura, a nova unidade avançada de atendimento em Minas Gerais foi inaugurada em um shopping na cidade. A solenidade reuniu autoridades municipais e jurídicas. A demanda é enorme. Nós temos uma população de 450 mil, mas referenciada a Betim tem mais 3 municípios. Nós temos quase 1,5 milhão de habitantes. Depois é uma cidade mais importante do Paropeba. E a demanda é imensa. A presidente do TRF-6 destacou a importância dessa iniciativa para a comunidade local. Hoje a Justiça Federal está cumprindo mais uma missão, que é entregar mais um posto da nossa unidade avançada de atendimento para uma cidade como Betim, que é tão próxima de Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo, para as pessoas necessitadas, ela é longe, porque a pessoa tem que se deslocar daqui para Belo Horizonte para fazer o seu pedido junto à Justiça Federal, fazer a perícia. Então nós aqui estamos cumprindo o ditado, né? A justiça tem que ir aonde o povo está. Aqui na unidade avançada de atendimento em Betim serão prestados serviços de aternação, de atendimento a partes e advogados, de perícias médicas e de audiências por meio de videoconferência. Esse atendimento tão adequado com as exigências atuais, que é uma sala de perícia, porque a perícia nesses lugares há necessidade de facilitar o cidadão para fazer a perícia, em vez de se deslocar para Belo Horizonte, por exemplo. Nesse caso, não só de Betim, como de diversos municípios. Ou seja, é o nosso modelo TRF-6 sendo implantado em diversos municípios e se expandindo. A nova unidade avançada de atendimento marca o início de uma nova era, onde a justiça, o desenvolvimento industrial e o cidadão caminharão juntos em solo mineiro. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reuniu em Cuiabá os principais nomes da justiça restaurativa do Brasil. O evento, que tem a proposta de promover uma transformação nos sistemas e unir as regiões brasileiras, contou com a participação de diversos agentes do sistema de justiça. A reportagem de Maritza Fonseca. Mato Grosso tornou-se sede da justiça restaurativa ao realizar o primeiro seminário Justiça Restaurativa em Ação, transformando os sistemas e unindo regiões em Cuiabá. O seminário foi construído numa perspectiva de buscar
em todos os ambientes que se praticam a política restaurativa, da prática restaurativa, em todos os ambientes que têm como a sua força matriz a estruturação de um diálogo qualificado e mostrar, né, para todos que estão participando, seja presencialmente ou seja inclusive virtualmente, de que é possível, é compensador e vale a pena investir na justiça restaurativa como uma política pública a ser norteada especialmente no campo escolar, do ambiente escolar, como também no campo da comunidade. O eixo Criança e Adolescente abriu a programação. Nesse espaço, a juíza da comarca de Campo Verde, Maria Lúcia Prati, idealizadora do projeto Eu e Você na Construção da Paz, desenvolvido na Rede Municipal de Ensino, ministrou a palestra A Justiça Restaurativa e a Proteção da Criança e Adolescente. Melhoria do ambiente escolar, diminuição de violência e a melhora do relacionamento. Por consequência, melhora a disciplina escolar e a aprendizagem. Na sequência, foi a vez da palestra A Epistemologia Restaurativa na Rede de Educação do Estado do Amazonas. Projeto Escola em Paz. Trabalhar com justiça restaurativa no âmbito da educação é trabalhar com ampliação de consciência, com acolhimento de gestores, professores, alunos, de modo que a gente possa, no meu caso, por exemplo, nós entregamos o selo de escola restaurativa ao final de todo um trabalho que é executado e eles ainda recebem o relógio da paz, onde eles toda semana praticam uma atividade em fomento à cultura da paz. Durante o seminário, foi realizada a assinatura do termo de cooperação técnica do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa e os institutos Signativo e o Desportivo da Criança para a formação de facilitadores e dar início à prática dos círculos de paz nas atividades dos dois institutos. Os professores e educadores estão sedentos de poder estar entrando em contato com esse universo mais sutil, vamos colocar assim, que as habilidades socioemocionais trazem. E o Círculo tem mostrado uma efetividade muito grande nesse caminho de chegar, então, nesses corações aí que estão pulsando para essas novas formas de olhar para a educação. O Instituto ele já traz uma metodologia de formação integral do cidadão. Então, a justiça restaurativa vai reforçar e nos dar ferramentas ainda melhores para o trabalho com as famílias e com as crianças. Todo mundo sente que é uma forma de fazer justiça diferenciada, mais humanizada e que soma ao tradicional sem nenhuma perda. Pelo contrário, há um fortalecimento, uma conscientização e acredito que isso no futuro também terá um reflexo interessante de evitar a judicialização dos problemas que podem ser resolvidos com o uso do diálogo qualificado por meio dos círculos de construção de paz. A seguir, Lei do Superendividamento completa 3 anos. E a gente mostra também como foi a solenidade de comemoração dos 90 anos do Tribunal Marítimo no Brasil. Voltamos em instantes. Você já ouviu falar no Tribunal Marítimo? Muita gente não conhece, mas a instituição que tem jurisdição em todo o Brasil é um importante órgão para resolver conflitos e garantir a segurança da navegação. O tribunal completou 90 anos e a repórter Evelyn Araújo acompanhou a solenidade de comemoração. A solenidade foi realizada na sede do Tribunal Marítimo, na zona portuária do Rio de Janeiro. Os 90 anos deste tribunal é um marco significativo na história do direito marítimo do nosso país. Um testemunho de dedicação e da competência de todos os que, ao longo de décadas, contribuíram para a consolidação deste tribunal. Uma das atribuições do Tribunal Marítimo é julgar os acidentes e demais ocorrências na navegação. Há 90 anos é ele que define responsabilidades e penas cabíveis e propõe medidas preventivas e de segurança, como destacou Marcelo Davi, juiz vice-presidente do Tribunal Marítimo. O
Tribunal Marítimo é responsável pela segurança da navegação, justiça e segurança da navegação. Não a navegação militar, que já é muito bem cuidada pela Marinha, mas a navegação mercante, a navegação comercial, essa que corresponde a quase 96% do comércio exterior brasileiro. Tá? Li reportagem recente em torno de 2 trilhões de reais movimentados pelas embarcações mercantes anualmente. Tá? Temos hoje 180 instalações portuárias no nosso país, temos um dos maiores litorais do mundo, 8.500 quilômetros de litoral, um comércio aqui dentro de quase 96% das nossas divisas pelo mar. No início da década de 1930, o aumento do número de acidentes em águas brasileiras indicou a necessidade da criação de um tribunal marítimo administrativo. Mais especificamente, um incidente ocorrido com o navio alemão Baden, que saiu do Rio de Janeiro sem autorização e acabou bombardeado. O diretor da Procuradoria Especial da Marinha, Luiz Otávio Barros Coutinho, citou algumas evoluções importantes do Tribunal Marítimo nessas 9 décadas. Nessa esteira, destaca-se a criação do projeto Justiça Itinerante em Santos, iniciativa pioneira e desafiadora, que possibilitou a realização da sessão de julgamento sobre acidentes e falhas da navegação fora da sede do Tribunal Marítimo, aproximando a comunidade marítima de Santos aos debates conduzidos nessa egrégia corte. O Tribunal Marítimo possui jurisdição em todo o território nacional. É auxiliar do Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha. O comandante da corporação, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, reforçou a relevância da costa brasileira na geração de riquezas para o país. O desenvolvimento das atividades ligadas ao mar, longe de ser uma opção arbitrária, emerge como uma necessidade inexcusável para aqueles povos que aspiram desenvolvimento e prosperidade. Por serem os oceanos espaços naturais de poder nas relações internacionais, fundamental a sociedade ter clara percepção da vital importância do mar e hidrovias interiores para o intercâmbio de riquezas e progresso do Estado. A lei do superendividamento completou 3 anos. O Superior Tribunal de Justiça vai mostrar agora uma reportagem especial com as mudanças trazidas pela legislação e o entendimento do Tribunal da Cidadania sobre o tema. A reportagem é de Kátia Gomes. Quando o marido ficou desempregado, Larissa recorreu a empréstimos para pagar as despesas da casa. Depois de algum tempo, a servidora pública tinha 100% do salário comprometido. O superendividamento, ele é um ciclo. A pessoa começa, normalmente o endividamento começa assim, não fechou as contas do mês. Então eu vou lá e eu faço eu abro um buraco para tapar outro. Eu faço um empréstimo para fechar as contas daquele mês, né? E isso, a pessoa vai fazendo isso todos os meses, às vezes mês sim, mês não. Como a Larissa, mais de 15 milhões de pessoas no ano passado eram classificadas como endividado de risco pelo Banco Central. A lei do superendividamento, que completa 3 anos, foi criada para aumentar a proteção de quem está devendo valores altíssimos. Ela define como superendividamento quando o consumidor de boa-fé assume que não consegue pagar todas as dívidas. Pode ser a conta de luz, água, internet, boletos, parcelamentos, cartão de crédito, consignados e empréstimos. Segundo o Banco Central, é considerado endividado de risco quem se encaixa em 2 desses indicadores: comprometer mais de 50% com o pagamento de dívidas, ter uma renda que, após o pagamento das dívidas, fique abaixo da linha da pobreza, entre R$ 500 e R$ 600, inadimplência e multimodalidade, financiamentos em diferentes modalidades. Muitas pessoas que estão nessa situação acionam a justiça e o STJ se debruçou sobre questões importantes sobre o tema. A terceira turma limitou em 30% os descontos na conta corrente utilizada para o recebimento do salário de um devedor que fez empréstimo consignado, porque havia risco à subsistência.
ou seja, poderia prejudicar a sobrevivência dele. Já para empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, a segunda seção estabeleceu, sob o rito dos recursos repetitivos, que os descontos podem ser até superiores a 35% da remuneração do trabalhador, porém, só com a autorização dele. Os ministros destacaram a preocupação com o superendividamento por causa da facilidade de acesso ao crédito. Para esse advogado especialista em direito do consumidor, as decisões do STJ têm um papel fundamental para quem está passando por essa situação. A lei, normalmente, nasce de uma demanda da sociedade. Então, ao longo dos anos, dívidas eram cobradas de natureza trabalhista, de natureza tributária, de natureza alimentar, pensão alimentícia, honorários, salários, enfim. Então, o STJ, ao longo dos anos, ele começou a ver que aquilo ali precisava ser relativizado, não pode levar tudo numa situação absoluta. Então, essa maturidade construída pelo STJ ao longo dos anos serviu de subsídio para a própria lei, para o projeto de lei do superendividamento, para garantir o que é um mínimo existencial, o que é uma necessidade de um endividado. O advogado explica ainda como o devedor consegue fazer a negociação dos débitos. A própria lei, ela traz o procedimento, lá no artigo 104 em diante do Código do Consumidor, ela traz o procedimento que pode ser adotado inclusive, pode ser iniciado inclusive nos PROCONs das cidades, né? Você tem a fase inicial, que é a fase de conciliação, onde o devedor apresenta quem são seus credores, quem são as pessoas a quem ele deve, né? Quanto que ele ganha e de que forma ele pretende pagar aquilo ali. Entra-se numa audiência de conciliação, então aqueles credores que quiserem negociar, que quiserem fazer acordo, já saem dali com o acordo estabelecido o plano de pagamento, né? O chamado plano de pagamento. O superendividamento, ele traz todas esses sofrimentos, né, para a vida de quem está nessa situação. A seguir, as ações do TRT de Goiás referentes ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples. E ainda, empresa de transporte coletivo que não fornecia banheiros limpos aos funcionários é condenada por dano moral coletivo. A Justiça do Trabalho condenou uma empresa de transporte público de Minas Gerais a pagar uma indenização por danos morais aos funcionários. O valor chega a R$200 mil. Não havia condições de trabalho adequadas, como banheiros limpos e local para as refeições. A decisão foi da primeira turma do TST. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT pretendia que a empresa de transporte coletivo garantisse condições mínimas de conforto e higiene nos pontos de controle, como os locais onde há o monitoramento dos horários de partida de ônibus, parada e estacionamento de veículos. A solicitação incluiu ainda os espaços onde as trabalhadoras e trabalhadores desfrutam dos intervalos intrajornada, usam banheiros e fazem refeições. Entre as irregularidades apontadas pelo MPT estavam a falta de água potável e de material para limpeza e secagem das mãos. Os banheiros também não eram higienizados regularmente e não forneciam privacidade. Ainda segundo a fiscalização, não havia local para refeições ou equipamento para aquecer os alimentos. Em defesa, a aviação disse que o fato não era grave e que deveria haver prova suficiente dos danos sofridos pela equipe. Argumentou ainda que a instalação dos pontos de apoio nos trajetos é estabelecida pelo poder público. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, condenou a aviação ao pagamento de R$200 mil de indenização por dano moral coletivo. A empresa, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Dezena da Silva, relator do caso na primeira turma, explicou que é dever do empregador observar a norma regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das condições sanitárias e de conforto na área de transporte coletivo. Segundo o relator, são condições mínimas de trabalho que, se não forem observadas, ofendem a dignidade do empregado,
Por maioria, a turma manteve a condenação e a empresa de ônibus terá de pagar R$200 mil de indenização por dano moral coletivo. A empresa entrou com embargos declaratórios ainda não julgados. Para tornar a justiça mais acessível a todos, foi criado o Pacto Nacional pela Linguagem Simples. A decisão do Poder Judiciário de traduzir o juridiquês já é uma realidade. Vamos ver as ações em andamento na Justiça do Trabalho de Goiás, na reportagem de Marina Fernandes. Você sabe o que é alvará de soltura? Não. Você sabe o que é agravo? Não. Agravante? Também não. Transitar em julgado? Acho que mais ou menos. Essas palavras desconhecidas por tantas pessoas são comuns e estão presentes em praticamente todos os documentos jurídicos. Fato que para a jornalista mestra em comunicação Heloísa Lima fere até mesmo a Constituição Federal, já que entre os direitos e as garantias fundamentais de todo cidadão está o acesso à justiça e à informação. Então, mais de 2/3 dos brasileiros, ali aproximadamente 2/3 dos brasileiros, só conseguem entender textos muito simples. Quando a gente escreve um texto muito rebuscado, um texto que dificulte realmente a compreensão, a gente está negando a essas pessoas o direito de compreender regras, normas, informações que dizem respeito ao dia a dia delas. Heloísa, que também é diretora de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, explica que a linguagem simples deve ser uma prioridade em todos os órgãos públicos e que o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, lançado em dezembro de 2023, trouxe avanços significativos nessa busca. Olha, a gente comemorou, eu digo em nome da Associação Brasileira de Comunicação Pública, né? Foi motivo de muita comemoração, a gente recebeu com muita alegria, primeiro a recomendação do CNJ e depois o pacto, né? Todo esse trabalho que o ministro Barroso tem feito em favor da linguagem simples, então foi realmente um ponto de virada. O uso de uma linguagem simples e direta é uma necessidade indiscutível não só no judiciário. Somente assim grande parcela da população vai ter acesso e realmente entender o que está sendo dito. E quando falamos em grande parcela da população, estamos falando de mais de 60% das pessoas. A gente vai entender melhor agora no gráfico. Os dados mostrados pela Heloísa são do INAF, indicador de alfabetismo funcional no Brasil. Neste gráfico, podemos ver que os brasileiros considerados analfabetos funcionais, sinalizados em vermelho, chegaram a atingir a marca de 40%. E os que têm uma educação considerada elementar, ou seja, que não seriam capazes de compreender um texto mais complexo, sinalizados em laranja, correspondem a mais de 20% da população. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direitos Sem Fronteiras. E na Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.